Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, obrigada por mais um dia na Tua presença, que o Senhor me encha com o Teu Espírito Santo, me capacite para falar com as Tuas crianças, com os Teus adolescentes e ensinar a Tua palavra, que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor quer que seja falado e que os coraçõezinhos deles absorvam para que possamos semear lá fora na vida daqueles que precisam de Ti, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém, Jesus! Hoje nós vamos falar aqui, na lição 11. A lição 11 fala algo muito importante. Sabe o que fala na lição 11? Sobre como cuidar dos novos convertidos. Sim. O que vocês entendem por novos convertidos? Tem que levantar a mão e falar um de cada vez, tá? Só quem quiser. O que vocês entendem por novos convertidos? O que seria isso? Convertidos, eu acho que é que quando a pessoa tava, tipo assim, longe de Jesus, aí ela se aproximou de Jesus. Muito bem. As pessoas que eram de outra religião, viviam no pecado, essas coisas, e alguém foi para elas falar da palavra de Deus e elas foram lá e se converteram. Muito bem, converteram a Jesus, a palavra do... Porque tem muitas religiões que até usam a Bíblia. Mas será que o foco é Jesus? Aí vocês é que têm que estar atentos, tem que ter discernimento espiritual. Nós já falamos isso em outras aulas, que é orar todo dia e pedir: Espírito Santo, toca no meu coraçãozinho para que eu não seja enganado. Me dê discernimento espiritual para que eu saiba o que é luz, o que é do Senhor e o que são trevas, para que eu não me envolva em trevas e nem seja enganado. Porque não é a religião que salva. A religião foi criada pelos homens para que a gente pudesse congregar, juntar as pessoas com um único objetivo, que é falar da palavra de Deus no determinado templo e resgatar a fé das pessoas, porque a nossa fé vem pelo quê? A nossa fé vem pelo Senhor. Ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você às vezes é pequeno e ainda não entende a leitura, mas você entende um desenho bíblico, liga a televisão e vai ver um desenho bíblico, mais você vai aumentar a sua fé. Sim, todo mundo tem que aumentar a fé. Isso, porque a fé é um dom de Deus. Nós já falamos sobre os dons do Espírito Santo, vocês lembram? São quantos dons do Espírito Santo? São quantos? 9. 9 dons do Espírito Santo, né? Vou achar aqui para a gente falar onde está na passagem bíblica para que vocês procurem aí, Os dons do Espírito Santo. Já tinha relembrar com vocês, Em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, vocês vão achar os dons do Espírito Santo, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, operação de milagres, o dom da profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E todos esses dons do Espírito Santo servem para construção, edificação e fortalecimento da Igreja de Cristo. Quando vocês orarem, vocês têm que pedir para o Papai do Céu dar os dons do Espírito Santo para vocês terem visão espiritual. Por que tem criança que sente a presença do Senhor mais que outras? O que vocês acham? Porque elas buscam mais. Por quê? Porque elas buscam mais. Intimidade. Quanto mais você convive com uma pessoa lá dentro da sua casa, mais você tem liberdade para conversar com ela.
Você sente à vontade, não é assim? Então, olha o que eu perguntei. Por que tem crianças que entendem mais a movimentação espiritual ao redor dela? O Luiz respondeu, porque busca mais. Porque tem mais o quê? Vamos falar mais alto? Tem mais o quê? Intimidade. E nós estamos tendo intimidade com o Papai do Céu? Isso, a gente precisa buscar mais. Por quê? Porque tem dia, quando a gente faz algum propósito, quando a gente está precisando passar numa prova ou vai viajar, você ora mais. Eu oro. Aí tem dia que tá tudo bem, que você foi passear, que tá tudo, né, do seu gosto. Será que você ajoelha agradecendo? Às vezes, todo dia quando eu vou orar, Ela agradece, então a gente tem que ser grato. O Papai do Céu, ele se alegra muito quando nós nos aproximamos dele, quando a gente busca mais, quando a gente tem intimidade com ele. Tá bom? Guardem isso no coraçãozinho de vocês. E tudo, para que servem os dons do Espírito Santo? Será que é para eu me mostrar mais que o outro? Para eu falar que sou mais espiritual que o outro? O que vocês acham? para servir a Deus e ajudar as outras pessoas. Muito bem. Para construir uma igreja mais forte. Para servir a Deus e ajudar outras pessoas. Guardem isso, tá? Os dons do Espírito Santo. Então você é batizado no Espírito Santo. Aí você começa a ter o dom de falar em línguas estranhas. Você tem discernimento de espírito. Você tem o dom de orar pela pessoa e a pessoa ser curada. Tudo isso é para o crescimento da igreja e para servir a Deus. Não é para que a gente se sinta melhor do que ninguém. Tá bom? Até porque Deus pode usar de mim até o final da vida. E se eu tiver mágoa, rancor, falta de perdão no meu coração, eu não serei salva. Então guardem isso. Purifiquem o quê? O quê? Seu coraçãozinho sempre, tá? Peça perdão, agradeça, ore, interceda. O que é interceder por alguém? Orar? É orar por alguém. Esse alguém pode ser alguém que esteja perto de você ou pela nossa nação, por pessoas que você nem conhece, mas você está ali orando, tá? Hoje a lição 11. A primeira pergunta que a tia fez foi o seguinte: o que vocês consideram um novo convertido? E aí a Alice e a Esther já deram a opinião delas. Uma falou que é aqueles que ainda não conheciam a Jesus e se voltaram para Jesus, certo? E a outra falou que é aquele que às vezes praticava uma certa religião e agora foi alcançado pela palavra do Senhor. E muito bem. O que nós temos que fazer para os recém-chegados em nossa congregação? O que nós devemos fazer para os recém-chegados? É tentar aproximar eles mais da igreja, ser simpático com eles para eles se sentir confortáveis e voltar mais vezes. É ser simpático, igual ela falou, e também evangelizar eles, falando a palavra mais profunda para eles se sentir mais confortáveis e vir de novo para cá. Muito bem. Então, lembra numa lição que a tia falou o seguinte: ô galerinha, será que você dá um tchauzinho pro seu amiguinho que ficou um tempo sem vir na igreja? Será que você chega perto dele e fala assim: oi Josimara, faz tempo que eu não te vejo, você tá bem? Senti sua falta. Será que vocês têm feito isso? Tem feito, Alice? Fala. Não. Precisamos melhorar, não precisamos? Porque nem todo dia a gente está num dia bom. Então não é porque a gente vem na igreja, não é porque às vezes nossos pais trouxeram a gente desde pequenininho que a gente já está salvo. É uma caminhada até o final da minha vida, tentando melhorar o quê? O nosso coração. Sim. Tia, evangelizar é a mesma coisa de que você falou aí? Tipo, esse negócio falou de dar um tchau, evangelizar a pessoa? É a mesma coisa? Olha, a pergunta da Alice é muito interessante, ó. Então, essa foi a parte 1 do nosso tema Cuidando dos Novos Convertidos. Como você responderia a dúvida da Alice?
deixe seu comentário abaixo. E não perca a parte 2 dessa explicação. Deus abençoe, curta, compartilhe e me ajude a evangelizar.